Olá pessoal, primeiramente vou me apresentar, eu sou o professor Jorge Leal, sou professor de Física, sou formado aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina e nós vamos começar então as nossas atividades não presenciais, porque infelizmente nesse momento não é possível ter nossas atividades presenciais, sentir vocês aí na sala de aula, ter aquele contato, porque nós estamos num momento bem delicado da pandemia, no qual os hospitais estão com a sua capacidade praticamente lotados, Então, pessoal, o primeiro assunto que eu gostaria de começar a falar com vocês, só para introduzir a minha disciplina, e em consonância aí com o tema e o projeto das outras disciplinas, é o tema das fake news. E para falar sobre o tema das fake news, eu gostaria de falar sobre um tema que está muito recorrente aí nas redes sociais, que é o assunto sobre a Terra, o formato da Terra, certo? Então, pessoal, eu vou discutir aqui um pouco com vocês como foi que o ser humano chegou à conclusão, e que eu afirmo agora, que a Terra é redonda, certo? Isso aconteceu há muito tempo atrás, mais ou menos no século III a.C., ou seja, 2.200 anos atrás, um cara chamado Eratóstenes, ele fez um experimento na cidade de Alexandria, que era próxima a Siege, no qual ele pôde comprovar a curvatura da Terra. Então, pessoal, continuando a falar sobre o experimento de Eratóstenes, que verificou a curvatura da Terra, nós podemos fazer uma analogia com uma folha de papel, no qual eu tenho um mapa desenhado do Egito Antigo e duas torres, tá? No qual uma fica na cidade de Alexandria e a outra fica na cidade de Assuã. Eratóstenes, ele percebeu alguns fenômenos que poderiam ser observados ao ler um pergaminho antigo na antiga biblioteca de Alexandria. Afinal, ele trabalhava lá e ele conseguiu verificar, por exemplo, que determinado dia do ano acontecia um fenômeno muito peculiar. Movimentando a minha lâmpada que eu tenho aqui, vocês podem perceber que a sombra das torres da cidade, em um determinado momento, elas somem, Que é quando justamente o Sol, fazendo analogia aqui com a minha lâmpada, ele se encontra no ápice. Porém, isso só iria acontecer para as duas torres ao mesmo tempo se a Terra fosse plana. Só que nós verificamos que isso não acontece. E a única maneira de isso ser possível é se a Terra ela não for plana, Se ela tiver uma curvatura. Se eu curvar a folha de papel, nós vamos perceber que uma sombra de uma torre some e a outra sombra, permanece. E vice-versa. Se eu inclinar mais assim, a sombra de Alexandria some e a sombra da outra cidade permanece. E Eratóstenes verificou exatamente isso, certo? E ao verificar isso, Eratóstenes ele pediu para um ajudante contar a distância entre Alexandria e a cidade de Assuã. E ele verificou que essa distância era mais ou menos 800 quilômetros, tá? Nesse experimento, ele também mediu o ângulo em que a sombra de uma cidade da torre de uma cidade fazia com o chão no momento em que a outra cidade, a sombra da torre da outra cidade deixava de existir, ou seja, quando o Sol estava no ápice, certo? Tendo esses dados, ele pôde calcular a curvatura da Terra usando apenas geometria simples. Como foi que ele fez isso? Imagine que eu tenho a Terra de lado, aqui, a circunferência da Terra, e que aqui eu tenho uma torre em Alexandria, outra torre em Assuã. Teoricamente, se eu estender a linha dessas torres até o centro da Terra, eu vou ter aqui um ângulo. E esse ângulo é exatamente o ângulo que a sombra da torre da cidade que tem sombra encontra o chão. E Eratóstenes verificou que esse ângulo era 7 graus. Sabendo essa distância aqui, de 800,
quilômetros, ele verificou que essa relação de 7 graus para o resto da circunferência, que a circunferência completa é 360, é de 1/50. Então, ele pôde calcular que a circunferência total da Terra, que eu vou chamar de C, era igual a 50 vezes 800 km, que dá igual a 40.000 km. Hoje nós sabemos que a circunferência da Terra ela é 40.075 km. Eratóstenes, ele errou a circunferência da Terra por apenas 75 km, um erro de menos de 1%. Bem, com isso, pessoal, qualquer pessoa pode calcular a circunferência da Terra verificando apenas fenômenos do dia a dia, né? Obviamente que ele teve que calcular a distância, né, entre as duas cidades a pé, ele teve que pagar um ajudante para fazer isso, mas, né, com observações do dia a dia, nós podemos comprovar a curvatura da Terra. E não só isso, ele foi capaz de calcular essa curvatura há 2.200 anos atrás, usando apenas matemática básica, tá? Então, pessoal, essa daí é mais uma fake news que rola na internet, que pode ser desmentida com simples cálculo e observações do dia a dia. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero ver vocês em breve aí presencialmente, né, se for possível. E até a próxima.